fácil, né, irmão? A gente deixar a nossa casa, nosso dever e vir na casa do Senhor. Essa aqui é muito importante, irmão, a gente vir. Eu quero deixar um versículo aqui, que essa semana eu li e tocou em mim essa palavra. Eu tenho certeza absoluta que eles vão tocar em vocês também. Porque a palavra de Deus é muito bom. Jesus, nosso filho, irmão, tenha paciência um pouquinho. Aleluia. Aleluia, Senhor. Amém, irmão? Amém. Olha, quem tem Bíblia, eu quero que o Senhor me acompanhe aqui. E essa palavra aqui, eu tenho certeza absoluta que o Deus vai falar com vocês também. Está chegando minha mão. É Jeremias 1:5. Acharam? Essa semana eu li esse versículo aqui, né? E aí eu tive que pedir auxílio para o meu profeta. Falei, profeta, me explica direitinho para mim isso aqui. Porque essa palavra eu vou falar. Eu quero que vocês meditem em casa, né? E Deus vai falar com nós. Amém, irmão? Amém. A palavra de Deus diz assim: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Esse é o nosso Deus, né? Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Esse é o nosso Deus que nós temos que... Ele conhece a gente. E fala assim: antes que saísse da madre, te santifiquei. Puxa, essa é uma bênção de Deus, que antes de nascer as crianças, ou quando está saindo do mundo, Deus já santificou essa criança. E por isso que eu tocou em mim isso aqui, palavra, né? Porque a maioria dos nossos irmãos, o outro lado, ele fala que a criança nasce com pecado venial. E não tem nada disso. Porque aqui a palavra diz que antes que saísse da madre, te santifiquei. A gente já recebeu essa bênção de Deus. Quando a criança nasce, já nasce com a bênção de Deus. E a nação te dei por profeta. Olha, irmão, eu entendi isso aqui. A nação te dei por profeta. Porque quando a gente nasce, cresce, e aí depende muito da nossa mãe e pai para colocar no caminho certo, para não desviar do caminho do Senhor.
Porque do jeito que eu entendi, nós temos uma obrigação com Deus de tocar esse caminho do nosso Pai Todo-Poderoso. Nós temos uma obrigação de levar a palavra de Deus, porque aquele foi a nação de Deus por profeta. Então, as crianças nascem, crescem e os nossos inimigos já começam a tirar fora para poder levar no caminho errado, porque o nosso inimigo não brinca, ele fica 24 horas fazendo a cabeça da pessoa, né? E se a gente não cuidar do nosso filho, com certeza eles vão pegar aonde ele acha que é melhor. E o diabo oferece tudo quanto é coisa ruim. Tudo. Eu quero falar para você uma coisa que eu fico grato a Deus, que desde pequenininho eu ensinava meu filho, o Edson. Eu ensinava e ele cresceu com esse dom. Hoje eu posso falar para você que eu estou bem, estou tranquilo com a minha família, que meu filho é levita. A minha filha está voltando na igreja, ela já foi líder. Ela tinha, parece que 4 ou 5 células quando era solteira. Mas depois afastou, né? Porque existe um espírito mau que tira do caminho do Senhor. Então por isso que a gente tem que orar e orar muito. A minha filha falou que o pai sempre estava orando. Eu orava 3 horas, levantava para orar para meus filhos e filhas e a minha família. A minha nora me conheceu lá em casa eu orando. Então, eu tenho esse dom de levantar 3 horas e eu começo a falar com Deus. Eu peço para Deus que coloque meu filho no caminho certo, no caminho da salvação. Porque tem mãe que fala, não, eu já entreguei na mão de Deus, eu não vou orar mais. Mas não é por aí, não pode ser covarde, tem que orar e orar muito pelo nosso filho. Eu fiquei feliz aquele dia, eu chorei aqui, porque estava meu filho, minha filha, meu neto, olha minha cunhada, eu trouxe para cá. Então, essa é uma alegria imensa para nós. A família está dentro da casa do nosso Pai Todo-Poderoso. Amém, irmão? Essa é a palavra que eu queria trazer para você, porque esse nosso Deus é um Deus que conhece a gente, conhece o nosso sentar, o nosso levantar, até conhece o nosso pensamento. E tem pessoas que parece que não tem aquele fé em Deus. Nós temos que ter muita fé, porque o nosso Pai Todo-Poderoso é um Deus que não mente, né? Ele promete as coisas e cumpre. Agora depende de nós. Vamos orar um pouquinho, irmão? Eu queria que levantasse, se quem pode levantar para orar, porque a oração é o meio de a gente se comunicar com Deus. Então vamos falar com o nosso Pai Todo-Poderoso. Porque o nosso irmão, pastor Salles, está meio doente, não está podendo vir, mas amanhã com certeza ele vai vir já. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Soberano Deus, em nome santo do nosso Pai Todo-Poderoso, Pai, eu me coloco aqui diante de Ti, Senhor, para Te agradecer por este dia maravilhoso, Pai. E agradecer a Ti, Senhor, pela presença da minha irmã, do meu irmão que estão aqui presentes na Tua casa, Pai. Porque aqui é onde nós podemos falar contigo, Senhor. Agradecer a Ti, Pai, por tudo que acontece na nossa vida. Eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor venha abençoar cada um de nós aqui presentes, Pai. Para que Ele possa receber de Ti, Senhor, a Tua graça, a Tua bênção, a Tua unção, Pai, a unção do Espírito Santo. E toda a sabedoria que vem de Ti, Pai.
para que nós possamos receber de Ti, Senhor, toda a força, coragem e determinação, Pai, e trabalhar cada dia mais e mais na Tua palavra, Senhor, na Tua obra. Eu quero que o Senhor capacita-nos, Senhor. Ensina-nos, Senhor, para falar a Tua palavra. Ensina-nos, Senhor, para entender e compreender quem é o Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Nós precisamos, Senhor, aprender a ouvir a Tua voz, Senhor. Como Adão e Eva ouviam a Tua voz, Senhor, quando o Senhor vinha. E nós precisamos, Senhor, aprender essas coisas também. Eu, particularmente, Pai, eu quero ouvir a Tua voz, para que eu possa pegar cada dia mais e mais a coragem, a força e sabedoria de Ti, Senhor. Tudo isso eu falo em nome santo do nosso Pai Todo-Poderoso. Amém e amém. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Palmas para Jesus. Poder se sentar, amados irmãos. Obrigado, evangelista Félix. Muito forte. Shalom, shalom, boa noite a todos os irmãos e as irmãs. Amém. Essa semana eu estava meditando, desde o começo, quando começamos essa empreitada, a obra aqui do Senhor, foi na raça, não tinha microfone na época, não tinha nada, mas tinha o principal, que era a presença de Deus. Amém. Eu me lembrei de uma irmã, que até para pagar o seu aluguel, na época não tinha, as diárias já estava cessando, parando o diarista, quando vinha várias vezes passando mal, com muita dor no peito. Aí o Senhor curou, Deus operou, já está conseguindo pagar o aluguel, conseguiu o aumento das diárias, tantas outras coisas que aconteceram, é a mão de Deus. Lembro também dos apóstolos de Goiânia, que chegaram, desanimado, querendo parar com o trabalho ali. Teve lembra do pedido da carta que fizemos no começo do ano, escrevendo a carta para o Senhor, quem estava no começo, e daquela carta que fez, escreveu detalhadamente o que queriam, já conseguiram, continuou com o ministério lá, já saiu do serviço, está trabalhando no ministério apóstolo, a pastora conseguiu já um salão, e tudo está acontecendo conforme escreveu na carta, é Deus operando. Aleluia. Creia que o Senhor está neste lugar. Amém. A irmã Terezinha está com a oportunidade, deixa Deus lhe usar, irmã. Pode se contar, quando chegou até aqui também, Opa, Pode vir aqui no altar, Gabi. Amém. Amém. Eu quero agradecer, assim, depois que eu cheguei aqui, Deus tem agido tremendamente na minha casa, na minha vida. Eu mexo com as minhas vendas de doces, coisas estavam paradas, e eu fazendo campanha, o profeta orando, profetizo orando, pedindo oração. E uma coisa que aconteceu que nessa campanha que eu estava fazendo de terça-feira, eu queria uma geladeira para eu poder trabalhar, colocar só meus produtos. E eu pensei comigo, falei, ai Deus, eu podia preparar uma geladeira para mim. No momento está caro, mas é o que ia me ajudar. Aí eu peguei e falei para um rapaz conhecido meu lá no portão, falei, fulano, se você souber alguém que estiver vendendo uma geladeira, você me fala se o preço conta? Ele falou, tá bom. Aí o meu vizinho escutou eu falando e falou para mim assim, dona Terezinha, a senhora quer uma geladeira? A senhora está precisando, eu tenho uma para vender aqui, vou vender o preço bom para a senhora. Falei, eu quero. Aí eu falei, o senhor viu o preço, vou falar com o meu esposo. Aí ele foi, falou o preço abaixo do que eu pensava. Meu esposo gostou, falou, não, pode falar para ele que eu vou ficar, vou fazer o Pix.
O único probleminha é que ela tá com a pintura dela meio assim, mas meu marido comprou papel para envelopar e era do jeito que eu queria. E deu certinho para colocar minhas coisas, meus doces, minhas coisas, e Deus preparou. E eu quero agradecer. Agradecer a campanha aqui que Deus está operando e Ele faz do jeito que a gente pode, né? Do jeito que eu podia, Ele preparou a geladeira e agora eu vou poder fazer mais coisas para mim poder trabalhar e vender. E aí eu quero agradecer. Resultado da campanha. Do seminário que fez? É. Glória a Deus. Eu sabia que eu não podia comprar, que não tinha como. E Deus preparou o valor, meu esposo falou, nossa, pode falar para ele que eu vou ficar. E deu certinho. Glórias a Deus. Glória a Deus. Quero agradecer. Palma para Jesus. Que bênção, irmã Terezinha. Aleluia. Eu me lembrei dessa semana que uma irmã, a irmã Cida, até eu falei aí, Cris. A irmã Cida, ela mandou uma mensagem para a pastora Ramona e tinha sido mandada embora do serviço, desesperada. O que eu vou fazer agora, filho? Aí a profetisa era mais 7h, quase 8 horas. A profetisa falou, não, Deus move montanhas, Deus vai operar, creia somente. Aí foi num lugar, não estava precisando, ela desceu para o centro para pagar as contas. Aí chegou lá, apareceu uma mulher, sei de onde que isso era, não conhecia essa mulher. E aí levou ela até num restaurante, falou, bate aí, conversa com eles aí que vão te arrumar serviço. Ela foi lá, conversou, não tinha currículo, não tinha nem dinheiro para fazer o currículo. Aí foi no cyber lá, e ela pegou e não pegou, e não, depois você me paga, pode levar o digitou com tudo, levou o currículo. No que foi levado o serviço, né, estava lá o dono, anotou, amanhã você começa. 7 da manhã ela foi mandada embora no serviço, quando é 10 horas já começou outro, ganhando mais, está sendo valorizada ali, está feliz da vida. Não deu para vir hoje, né? Mas creio que na terça ela vai dar o testemunho dela. Deus opera. Amém. Basta somente acreditar e confiar que quando uma palavra profética é liberada, acredite que cedo ou tarde vai se cumprir. Quando a irmã Terezinha estava dando testemunho, eu me lembrei numa época que a gente tinha que podar as árvores, né? Aí da frente estava muito grande e não tinha dinheiro nenhum. E cheio de conta, que tinha comprado as cadeiras no cartão do pastor. Aí comprou um microfone, púlpito, comprou um monte de coisa. E não tinha como pagar essa poda. Até o pastor Salles falava, ô irmão, tem que podar essa árvore. E tinha dado R$500, né, para podar, o cara fez o orçamento, para levar tudo, né. De onde que ia tirar esse dinheiro? Aí orando a Deus aqui, profetiza ali, orando, Senhor, usa alguém que não tem condição, nós temos que voltar ali, está feio já, né? E aí quando foi meio-dia, quando foi 12:07, o apóstolo Marcelo Botelho, dos Estados Unidos, falou, me manda seu CPF, o número da conta, vou mandar uma semente para vocês. Ele mandou a semente que deu para dar a árvore, ainda sobrou. Ele mandou, foi R$800 na época, né? A época que foi em março, se eu não me engano, março, abril, alguma coisa assim, não me lembro do mês direito. Mas quando você pega, sabe, uma coisa tão simples, que às vezes a gente quer enfeitar, não, fica assim, na época, né, que eu estava no monte, né, e imaginava, não, vai chegar um profeta, vai vir marchando, vai falar, sabe aquela coisa toda aí. Sabe que a maioria das vezes não acontecia nada, rapaz. Olha, estava eu, a profetisa lá orando, e Deus vai usar o profeta para falar comigo. Aí vinha o profeta, aí, ó, Deus está vendo antes para passar com uma espada de fogo, está passando a espada aí, e rodopiava aquela coisa toda. Chegava em casa era a mesma coisa. Aí no outro dia, o mesmo profeta, não fazendo macumba, era tal da macumba todo dia. E nunca acabava essa macumba, ó. E aí, o profetisa falou, não, mas Deus é mais forte. Aí paramos um pouco esse lado pentecostal e entramos no neopentecostal. O neopentecostal é como que é
a parte da unção do Espírito Santo de Deus, o neopentecostalismo, né? Quando descobrimos essa parte da unção, do mover de Deus, que é sem gritaria, porque antes, quando estava orando com muita gente no monte, cada um orando de um jeito, mas não entendia nada, até ouvir que você ia doendo. Né a profetisa, lembra? Eu e os pastores oraram com a igreja lá e cada um orando, não entendia nada, e que eu fui aprender. Não, a oração tem que ser entendida, compreendida. E aí comecei a fazer treinamentos, né, com outros apóstolos de fora, entrei em muitas escolas de profetas. Aí que eu aprendi um pouco sobre a unção e a lei da atração, que é o que a Terezinha fez, a lei da atração. Pensei assim comigo e Deus, né? E Exato. realizou o que eu pensei que eu queria. De uma forma tão simples, né, Terezinha? E também livramento, profeta, essa campanha que o senhor fez os 3 dias, eu e meu filho tivemos livramento. É mesmo? Eu Nos vim conta, pra deixa eu igreja. deixar até aí. A gente estava subindo aqui a Avenida Cabo Trabalho e o ônibus do nada entrou. Foi Deus. Aí eu fiz assim com a mão, aí eu fiz assim pro motorista, aí ele viu, aí eu falei, olha, meu filho, é livramento de Deus. A gente estava indo, o ônibus já ia virar assim, ó, ia pegar a gente de cheio, eu estava vindo para a igreja. Aí cheguei aqui e falei, obrigado, Senhor, por livramento do Senhor, porque geralmente quando é ônibus e moto, né, o motoqueiro perde. Então foi agir de Deus, esse livramento. Grande bênção. No último dia da campanha, eu estava vindo aqui, Deus deu livramento. E eu creio que Ele dá todo dia, né, profeta? Mas foi resultado da campanha. E agora eu estou feliz, porque eu tenho a minha geladeira para colocar meus produtos, né? Deus preparou, da condição que tinha. E o livramento que dá na família da gente, que cuida, né? Muito feliz e agradecido. Glória a Deus. Você vê que quando é para você vir para a igreja, alguma coisa acontece. Para você não vir, sempre tem uma luta, não? Sempre alguma coisa vai acontecer para você não vir na igreja. É verdade. Aquele dia que você hoje eu não vou, tô cansado, tá friozinho, vou ficar em casa, né? Colocar Netflix, ficar lá assistindo Netflix e acaba perdendo. E naquele dia que você vê que Deus às vezes vai te dar a resposta, vai abençoar a sua semana, vai te dar um livramento. Amém? Pode